Oi gente, eu sou a Ana e nesse vídeo eu vou falar sobre Terra Faminta, um terror psicológico de Andrew Michael Hurley. Eu recebi esse livro aqui da editora Intrínseca em junho desse ano, se não me engano. Obrigada, editora Intrínseca, pelo livro. E de cara eu já achei um livro lindo, capa maravilhosa, aliás o livro é capa dura, um trabalho muito caprichado e obviamente também, né, uma sinopse que me interessou, porque parecia ser uma história sobrenatural e eu tô sempre interessada em histórias sobrenaturais. A trama em si vai contar a história de um casal que se muda para o campo para ter uma qualidade de vida melhor na Inglaterra, porém uma tragédia acontece, eles perdem o filho de 5 anos e aí eles vão ter que lidar com esse luto. A sinopse dá a entender que o lugar onde eles estão vivendo exerce uma influência maligna sobre as pessoas que moram lá. É uma casa na Inglaterra, como eu falei, que tem um histórico de sofrimento, fica numa região quase folclórica da cidade, né, próxima a uma floresta, e esse lugar guarda muitas memórias ruins do passado, e a gente é levado a acreditar que tá rolando alguma coisa sobrenatural ou sinistra ali. O autor desse livro, como eu falei, o Andrew Michael Hurley, é um escritor britânico que em 2016 lançou este livrinho aqui, Lonely, que foi o mais famoso dele, ganhou vários prêmios, o livro também foi publicado pela Intrínseca no Brasil e agora ele chega com Terra Faminta, que é este terrorzinho psicológico para dar aquela desconcertada na cabeça. Esse livro, eu vou dizer para vocês, enquanto eu lia, eu tava gostando, porque ele é muito soturno, né? O autor vai criando uma ambientação que te leva a imaginar que coisas estranhas estão acontecendo ali, né, naquela casa. Então eu achei que algumas das passagens foram bem construídas. A descrição da casa, o sentimento de desespero da mãe que não consegue lidar com a morte do filho, né? Os próprios detalhamentos do lugar ali, uma cidade pequena, inglesa, com todas as suas particularidades. Mas o problema pra mim foi mesmo o final. Quando eu cheguei no fim do livro, deu aquela desanimada. Por quê? Porque o autor, na minha opinião, não soube terminar muito bem a história, né? Ele deixou muitas pontas soltas, perguntas sem resposta, e por isso pra mim o final foi decepcionante. A verdade é que eu não estaria falando sobre esse livro se eu tivesse achado ele de todo ruim, porque eu geralmente não comento sobre livros que eu não gosto nada, né? Livros que eu não consigo encontrar nenhuma qualidade na história. Mas é como eu disse, esse livro tem os seus altos e baixos. O que acontece é que a mãe não consegue se recuperar da morte do filho e começa a entrar cada vez mais em depressão profunda, começa a preocupar todo mundo da família, porque ela, de certa forma, se culpa pela morte do filho. E aí ela começa a ver coisas, e aí ela começa a ouvir coisas. E aí, é como eu disse, o autor vai alimentando na gente essa série de suspeitas sobre forças que poderiam estar influenciando a mãe, né? Ele vai meio que pincelando ali essas suspeitas lentamente na história, mas parece que elas são só jogadas ali sem nenhuma ordem. E acaba que ele não sabe muito bem o que fazer com esses mistérios criados no decorrer da história. Lembrando que, esqueci de falar para vocês, o livro é narrado em 2 tempos. Um com o menino ainda vivo, e a gente fica sabendo que ele tinha um comportamento muito agressivo, ele agia como se ele estivesse possuído, digamos assim, né? O que nos leva a achar que, sim, realmente tem alguma coisa de sobrenatural ali. E o segundo tempo é o atual, quando o autor descreve aí sim como os pais estão lidando com a tristeza de ter perdido uma criança, como eles se distanciam, né? E cada um no seu modo se aprofunda na cegueira de não lidar com os problemas que vão surgindo. E é também no tempo atual que as estranhas coisinhas ali começam a acontecer de uma forma mais clara e a gente acaba não sabendo se aquilo é verdade, se é fruto da imaginação das pessoas, se essas pessoas estão mesmo no limite da loucura naquela casa ou não. Deu pra sentir mais ou menos a vibe desse livro, né? Me prendeu ao ponto de eu querer saber, mas o que raios está acontecendo ali? E aí cheguei no final e pá! Um final muito apressado e subjetivo ao ponto de irritar. Eu talvez até venha a ler outro livro desse autor, mas com alguns pezinhos atrás, porque nem tudo desse aqui me agradou. Mas não tem como negar que essa história é interessante, tem momentos, eu diria, em que a gente consegue enxergar o que ele está descrevendo ali, né? Sentir o sofrimento dos personagens. Eu acho que isso é uma coisa muito difícil de fazer. Então, até por isso, eu quis comentar sobre esse livro, Terra Faminta, que é o terceiro livro do escritor britânico Andrew Michael Hurley. E como eu disse, o trabalho da Intrínseca ficou muito bonito, gente, como vocês estão vendo aí, sabe? Aquele tipo de livro que fica lindão na estante quando você deixa ele lá todo arrumadinho. Tem umas ilustrações bem bonitas também, desse artista alagoano chamado Midrusa. Então esse é um trabalho de qualidade. E fica aí o meu comentário sobre este terror psicológico publicado em maio deste ano pela editora Intrínseca,
Terra Faminta. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me digam aí o que vocês acharam desta historinha aqui. Lembrando que o link para a compra do livro ou e-book está aqui embaixo na descrição. Muito obrigada a todos que usam meus links para comprar livros e me apoiar aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal do Literatura Policial, deixa um comentário e segue o Literatura Policial nas outras redes sociais antes que eu fique rouca por completo. Eu vou ficar por aqui, mas a gente se vê no próximo livro. Tchau!